A Odete Roitman está completamente revoltada com o Marco Aurélio. Isso porque o Marco Aurélio iniciou uma campanha difamatória contra a Odete Roitman. E ela, para se vingar de Marco Aurélio, ela mandou 2 capangas matar o Marco Aurélio bem na cerimônia do seu casamento com a Leila. Porém, o Marco Aurélio vai acabar sobrevivendo. E a partir daí o Marco Aurélio também tenta matar Odete Roitman. E ela acaba sobrevivendo. E a partir desse momento, a Odete Roitman tenta envenenar o Marco Aurélio. Ela descobre que o Marco Aurélio toma um comprimido diariamente e ela tenta envenenar o Marco Aurélio aos poucos. Ele toma o comprimido e aos poucos ele vai morrendo. Mas quem acaba tomando esse comprimido acidentalmente é o César. Por sorte não morre. É aí que, farta de tentar matar o Marco Aurélio e nada acontecer, a Odete Roitman ela toma uma medida drástica. Ela mata o próprio neto para atingir o Marco Aurélio, pois ela sabe que o Marco Aurélio ama muito o Tiago. A Odete acaba matando o Marco Aurélio. E nesse ponto da história, a Heleninha acaba descobrindo o que a mãe fez. Com isso, a Heleninha se junta com o Marco Aurélio e mata a Odete Roitman. Bom, deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Bom, a Odete Roitman ela vai morrer bem no seu apartamento. O detalhe é que a polícia vai encontrar a arma do crime e quando a polícia fizer uma análise minuciosa, eles vão descobrir que a digital que estava na arma, que está na arma que matou a Odete Roitman é a digital de Heleninha e Celina. É aí que Heleninha vira a principal suspeita de ter matado a Odete Roitman. Bom, mas por que a Heleninha cometeu essa falha muito grande de ter deixado a arma na cena do crime? E a Celina também fez parte desse crime? Bom, o ponto é que a gente ainda não tem essas respostas, mas a gente vai tentar entender o desdobramento dessa história, aonde a Odete Roitman pode ter errado e ter cometido essa falha, e até mesmo a Heleninha por ter deixado a arma ali naquele local. O primeiro ponto a se destacar é que a autora, para mim, ela errou muito em manter essa rivalidade com o Marco Aurélio a partir do momento em que ela poderia muito bem terminar com essa rivalidade a partir do momento em que a Odete descobre que o Marco Aurélio desviou cerca de 54 milhões de reais da TCA ao longo de 14 anos. A Odete tinha armas o suficiente para derrubar o Marco Aurélio e mesmo assim ela não utilizou essa arma que era tão potente. Bom, a justificativa de Odete de não denunciar o Marco Aurélio foi porque, segundo ela, isso mancharia a imagem da TCA e ela nem sequer contou isso para o conselho da TCA. Ela temia que a imagem da TCA fosse manchada. Nesse ponto da história, a gente até compreende esse argumento de Odete Roitman em não denunciar o Marco Aurélio e querer que ele pague o dinheiro por fora, o dinheiro desviado da TCA e etc. Ela querer que o Marco Aurélio pague o dinheiro a ela, ao invés dela denunciar o Marco Aurélio e ele pagar esse dinheiro de forma jurídica, por meio jurídico. Eu até entendo nessa parte da história, eu até entendo essa narrativa de Odete Roitman fazer sentido. Ela começa a parar de fazer sentido a partir do momento em que o Marco Aurélio começa com uma onda difamatória contra Odete Roitman para enfraquecê-la e ele assumiu o posto de CEO da TCA. Se ele era vice-presidente, ele assumiu o posto de CEO
Aldete perdendo a presidência, ele assume o posto de CEO. Confere? Mas o ponto alto dessa história é que, a partir do momento em que o Marco Aurélio começa a difamar o Aldete Reutemann, consequentemente a TCA começa a ser difamada também, porque Aldete Reutemann é o rosto da TCA, foi ela que transformou a TCA no que é hoje, e já não faz mais sentido proteger um homem ou tentar inibir que sua empresa seja difamada, sendo que essa pessoa que você está evitando não delatar para a polícia, para a sua empresa TCA não ser difamada, ele mesmo está difamando a empresa, te difamando. Já não faz mais sentido, entende? Ficou um pouco confuso esse argumento que eu utilizei, mas o ponto que eu quero salientar aqui, deixar muito bem claro, é que a partir do momento em que o Marco Aurélio começa a difamar a TCA, já não tem mais motivo para a Aldete ficar receiosa em denunciar o Marco Aurélio para a polícia por ter desviado 54 milhões de reais da TCA, já que o próprio Marco Aurélio começou a difamar a TCA. Já não tinha mais argumento. Mas aí seria uma difamação maior, mais escândalo, prejudicaria mais a empresa. Mas o que garante que o Marco Aurélio não ia continuar trazendo mais escândalo e mais e mais e mais? Ou seja, não era melhor cortar logo o mal pela raiz, mesmo sabendo que haveria um escândalo muito grande? Cortaria o mal pela raiz e acabaria uma onda de escândalo que o Marco Aurélio estava promovendo contra a Aldete Reutemann. Enfim, eu ainda não entendo o que a autora Manuela Dias sinceramente estava planejando com essa guerra entre o Marco Aurélio e a Aldete Reutemann, porque é uma guerra desinjusta, onde claramente no mundo real o Marco Aurélio não tem armas o suficiente para enfrentar a Aldete Reutemann. No contexto que a novela nos apresenta, o Marco Aurélio está em uma posição desigual. Só que a autora ela forçou tanto uma narrativa de rivalidade, de uma guerra entre Marco Aurélio e a Aldete Reutemann, que a gente teve que engolir a goela abaixo que o Marco Aurélio foi pego, desmascarado por ter desviado dinheiro da TCA. A Aldete tem provas contra ele e a gente tem que engolir goela abaixo que a Aldete não quer denunciar o Marco Aurélio porque é por motivo pífio. Enfim, sendo que uma denúncia derrubaria Marco Aurélio de forma definitiva. Não faz muito sentido essa briga entre Marco Aurélio e Aldete Reutemann. Deixa o like, se inscreva no canal, acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e um forte abraço.